Olá Moçambique, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ação. Entramos em sua casa nesta tarde de quinta-feira para trazermos mais uma edição do programa Tarde na sua tela. E hoje trazemos um tema especial e também muito, mas muito importante. Esperamos que desde estes minutos até o final do nosso programa você seja o nosso principal convidado e que convide mais alguém para assistir consigo a esta edição especial. E lembrar que que o nosso programa passa hoje em simultâneo com a nossa Rádio 106.2 FM. E contamos com a presença do nosso convidado, mas antes mesmo de saudá-lo, deixe-me só apresentar o tema para hoje, que vamos falar dos catástrofes naturais e a Bíblia. É sobre este tema que vamos debruçar, vamos trazer à superfície e vamos entender, perceber da melhor forma o porquê destas calamidades naturais que ocorrem ou que têm ocorrido, pelo menos no nosso país moçambicano. E conto mesmo com a presença do reverendo J.C. Maloa e passo já mesmo a cumprimentar. Boa tarde, J.C. Maloa, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, quero saudar a todos aí em casa com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e gostaria também de endereçar saudações, amparo, orações para todos os moçambicanos que estão neste momento a passar por tempos difíceis devido às catástrofes que nos assolaram. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Nos foi proposto mesmo este tema, catástrofes naturais e a Bíblia. Primeiro, podíamos tentar perceber, reverendo, o que são as catástrofes naturais? Bom, de forma resumida, seriam os eventos climatéricos naturais que têm um impacto negativo sobre a nossa estrutura atmosférica, sobre a nossa terra, sobre todo o nosso sistema ecológico. Portanto, tudo aquilo que são os eventos climatéricos que abalam o nosso sistema e que têm um efeito direto sobre a nossa vivência. Como sabe, nós os homens fomos colocados para habitar e multiplicar a terra. E estando nesta terra precisamos de ter todo um conjunto harmonioso de fatores que nos possibilitem viver de forma próspera na mesma. Então, sempre que alguma coisa perturba o andamento normal da nossa vivência na interação entre o homem e a natureza, o homem e o seu meio social, estamos aí diante de uma catástrofe. Ela pode ser natural quando acontecem por eventos que fogem ao controle do homem, que são os eventos naturais, mas também podem ser por influência do próprio homem. Podem ser eventos catastróficos provocados pelo próprio homem. Na verdade, há sempre uma influência do homem neste processo, é o que nós vamos estar aqui a ver e a definir. No entanto, por exemplo, nós temos eventos como guerras, as guerras, a poluição, que são eventos que são basicamente incitados pelo homem, porque não é a natureza sem um controle do homem que incita este tipo de fenômenos, mas é o próprio homem que, na sua intervenção, acaba desarmonizando o seu próprio sistema ecológico. Então, nesta interação entre o homem com a natureza, nós vamos tendo estes momentos e quando não há harmonia nesta relação, estamos diante de uma catástrofe. Exato. Perfeito, muito bem. Seguimos com a próxima questão, reverendo. Onde é que Deus ele se encontra quando estas calamidades naturais acontecem? Nós temos que perceber aí alguns aspectos em relação à própria natureza de Deus. Quem é Deus? Exato. E qual é o plano de Deus
para com o homem, para com cada um de nós e todos nós num coletivo, porque Deus ele relaciona-se com o homem individualmente, mas também com o homem de forma coletiva. E por vezes há que na relação particular do homem com este Deus, o indivíduo pode influenciar negativamente uma determinada comunidade e sociedade, e a partir daí estas decisões trazerem problemas na interação entre o homem e a natureza. Numa definição talvez assim um pouco mais alargada, algumas pessoas tendem a colocar Deus como, vamos lá assim dizer, o precursor natural da própria criação, isto é, colocando Deus em pé de igualdade com a natureza. Há uma grande tendência, principalmente dos naturalistas, um pouco também dos espíritas e também de algumas religiões como o budismo, por exemplo, o shintoísmo, que são religiões que buscam a presença de Deus na natureza. Exato. Então aí tu encontras que estes confundem muito a interação que elas têm com a natureza com a interação que têm com o próprio Deus. Então eles vão adorar, por exemplo, uma árvore e vão buscar nessa árvore a presença ou a representação de Deus nessa árvore. Ou vão adorar o sol, a lua ou o mar, e naquela interação com o mar eles tentam capitalizar a presença de Deus naquele mar, colocando Deus em pé de igualdade com a natureza. No entanto, nós percebemos e entendemos através das Sagradas Escrituras e através da revelação do Espírito Santo que Deus está muito acima disso. Na verdade, a própria natureza não pode ser igualada ao homem. Okay? Se nós tivéssemos que fazer uma hierarquização da criação, nós encontraríamos a natureza muito abaixo de Deus, Exato. abaixo até do homem. Nós colocaríamos Deus em primeiro plano, não é? E logo a seguir teríamos o próprio homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, e também que ocupa, dependendo da interação deste homem com Deus, ocupa o trono divino. Porque a Bíblia diz que nós reinamos com Cristo Jesus. Okay? E somos co-herdeiros, ou nós reinaremos com Cristo Jesus e somos co-herdeiros dele. Então, o que é um co-herdeiro? É alguém que compartilha de uma herança. Portanto, o trono celestial, no caso específico, isto no ato do arrebatamento da igreja. Portanto, esta é a promessa que Deus faz e nós compartilhamos deste reino ainda aqui na terra. Por isso que Pedro diz que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido, para proclamar as grandezas daquele que nos escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós ocupamos se nós colocarmos Deus na sua posição e a Trindade, sendo ela na sua unilateralidade, isto é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é importante aqui explicar que não existe uma hierarquia entre estes três. Exato. Eles são um só, ok? Por isso, não estamos a colocar Deus, depois Jesus, não. Estamos a dizer que é Deus, Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e temos o Deus Pai, e os três são um. E logo de seguida nós temos o homem, e depois do homem temos os anjos. E isto é também muito importante dizer, porque algumas pessoas pensam que os anjos ocupam uma posição de supremacia em relação ao homem. Amém. Não é o que a Bíblia ensina. Okay. Os anjos são servos, foram colocados como ministradores de Deus, okay, para servirem ao homem. Portanto, eles vêm logo após o homem.
E nesta hierarquização, por fim, nós poderíamos encontrar os outros seres criados dentro da posição cosmopolita de Deus, né? Que é aquilo que foi feito dentro da própria terra, e aí nós podemos fazer todas as outras hierarquizações que pretendêssemos. Agora, isto era só para colocar Deus na sua devida posição. Ok. E responder à pergunta, aonde está Deus? Exato. Deus encontra-se em todo este processo, desde o seu mais sublime trono até ao mais ínfimo da partícula ou do átomo que nós vamos encontrar dentro da Terra. Nós temos Deus em toda a sua plenitude, em todo lugar, a todo momento e em todo o processo. Agora, há uma coisa que aconteceu ali na criação da Terra, na interação com o próprio homem. Sendo este Deus soberano nas suas decisões, quis ele que o homem dominasse a terra. Quis Deus que o homem tivesse primazia sobre as questões terrenas. Exato. E ele passa esta primazia ali no Jardim do Éden, a Adão e Eva. Passando ele esta primazia sobre o reino, ou reinado da terra, sobre as coisas da terra, Deus permite que o homem decida sobre o andamento da própria terra. E este homem é responsável por tudo aquilo que acontece, tanto de bom como de mal, na terra. E Deus permite que assim o seja. É o livre-arbítrio. Ok. Os escândalos atmosféricos e outro tipo de problemas que aconteceram dentro da Terra, quando falo de escândalos atmosféricos, um dos primeiros que a gente tem conhecimento foi o próprio dilúvio, né? O dilúvio está ali como um dos primeiros fatores negativos da interação entre Deus, homem e homem-terra, ok? E quem cria este problema é o homem. Então, onde é que Deus está? A palavra de Deus nos ensina no livro de Isaías que a mão do Senhor não é curta para nos salvar, nem os seus ouvidos surdos para não nos ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, criam uma barreira entre nós e Deus, de tal sorte que Ele não nos ouve. É por isso que quando Jesus Cristo esteve na cruz do Calvário, Ele diz ali, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste ou me abandonaste? Ele carregava sobre o madeiro todas as nossas enfermidades, segundo a profecia de Isaías. Exato. Portanto, a partir do momento em que Ele carrega todas as nossas enfermidades, não tem como Deus estar ali com Ele naquele momento. Então, o afastamento do homem de Deus cria condições para que todos estes problemas que a gente vai vivendo aconteçam. Porque onde Deus se manifesta, onde há a presença de Deus, a bênção é obrigatória. Quando Deus está num determinado assunto, a mão, vamos lá assim colocar, como dizia o Max Weber, a mão invisível, né? A mão invisível de Deus faz com que todas as coisas concorram a favor daqueles que o amam. Então, ainda que você esteja num local propenso a desastres naturais, propenso a problemas climatéricos, a ciclones, a terremotos e muitos outros fatores que a própria estrutura terrestre pode propiciar que assim aconteça. Mas havendo Deus nessa nação, essas catástrofes não têm como fluírem, elas limitam-se, porque a própria natureza obedece a Deus. Ok. A natureza foi criada por um mandamento divino, pela palavra, pelo verbo. João capítulo 1, no princípio era o verbo, né? E por ele todas as coisas foram feitas. Haja isto, haja aquilo, e houve, e aconteceu. A própria natureza foi criada através do verbo, através da palavra. Portanto, ela ouve, ok? O vento ouve, o sol ouve, a lua ouve. Estão todos estes
todas estas estruturas naturais estão obedecendo a uma regra, a um mandamento estipulado por Deus. O sol nasce até hoje porque Deus assim mandou. Ok. O movimento de rotação da Terra acontece porque assim Deus estipulou. Os rios fluem como fluem porque Deus assim determinou. O que acontece é que nós, homens, temos lutado contra a palavra de Deus e perdemos poder sobre os seres, perdemos poder sobre a natureza, perdemos, se nós recuamos para o tempo de Adão e Eva, vamos perceber ali que o homem interagia com os animais, ok? Porque nós temos ali o próprio homem denominando, fazendo ali toda a estrutura biológica, criando ali harmonia, dando ordens à própria natureza, plantando e fazendo com que as coisas brotassem. Portanto, ele tinha este poder de interagir e comandar a própria natureza. Mas a partir do momento em que ele peca, ele perde esta autoridade. Ele perde a autoridade até de dominar sobre processos de prosperidade da própria terra. E ele passa estes processos, de certa maneira, ele passa esses processos para Satanás. É por isso que nós encontramos Satanás dizendo a Jesus: olha, se tu te prostrares diante de mim, eu te darei todos estes reinos, porque tudo isto aqui me pertence. Portanto, ele coloca-se numa posição de autoridade sobre a terra, quando essa autoridade, de fato, nunca foi dada a Satanás por meio de Deus. Okay. A única pessoa que poderia entregar a autoridade da terra a Lúcifer era o próprio homem. E este homem vai fazendo isso diariamente através das suas atitudes, das suas ações. Portanto, aonde está Deus? Ele está, neste momento, em tudo aquilo que nós podemos contemplar. Ok? Paulo, quando pregava, ele dizia, se não me falha a memória, foi em Atenas, onde ele vê ali muitos ídolos que foram levantados por homens, e havia aí um local, um pedestal onde não havia nada, e uma inscrição que dizia: ao Deus desconhecido. E ele começa a ministrar e ele diz: esse Deus que vocês colocaram naquele vosso pedestal, dizendo ao Deus desconhecido, ele é o Criador de todas as coisas, ele é que delimita fronteiras, ele é que coloca o homem nas suas devidas posições, e este homem este Deus é o qual vos anuncio. Portanto, Deus é que colocou os moçambicanos em Moçambique, ele é que definiu que você aí em casa havia de nascer em Mafalala, ele é que definiu que a sua família seria a família Citói, Coça ou Albino, ele é que definiu que você neste momento estaria aí sentado, ouvindo ou escutando, dependendo de como é que você sintonizou aqui este programa. Okay. Ele é que define todas estas coisas. No entanto, este mesmo Deus nos dá o livre-arbítrio para o buscarmos, o aceitarmos e sermos abençoados, ou o rejeitarmos e sofrermos as consequências das nossas escolhas. Exato. Muito bem, reverendo. E por que Deus ele permite tais calamidades, tanto que aconteçam? Deus não só permite, veja só uma coisa muito interessante, minha filha. Deus não só permite, como algumas vezes Ele mesmo é responsável por fazerem acontecê-los. Ok. Porque tem duas coisas aqui. O homem se rebela contra Deus. E na sua rebelião, quando o homem se afasta de Deus, imediatamente ele está se aproximando de Satanás. Okay. Há uma guerra que se desenvolve sobre esta terra, sobre este planeta, ou vamos dizer sobre esta atmosfera,
ou vamos também dizer sobre esta dimensão em que nós nos encontramos, há uma guerra espiritual que se desenvolve, que quer você queira ou não, quer você aceite ou não, quer você diga eu não acredito em Deus, sou ateu, quer você fique na sua, esteja preocupado com os seus negócios, com a sua vida, com a sua família, com as suas coisas, você está dentro dessa guerra. Não tem como nós não fazermos parte desta guerra, porque é uma guerra sobre o principal ativo que existe na face da terra, que são almas. E nós encontramos isso no livro de Apocalipse, Deus elencando um conjunto de recursos que são transacionados e comercializados na terra. Dentre esses recursos encontra-se lá a alma do homem. Okay. Portanto, a sua alma é o recurso mais importante e comercializado. Portanto, há um negócio de almas que está decorrendo até este momento. E nós todos fazemos parte desse mercado. Exato. Uns de forma mais ativa, outros de forma distraída. Por exemplo, nós, os pastores, somos agentes obreiros, os presbíteros, os eclesiásticos, somos atores ativos nesse negócio. É por isso que em Marcos capítulo 1, quando Jesus chama os seus discípulos, eu falei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente perceberam a mensagem. Por que eles percebem a mensagem? Porque eles negociavam peixe. Okay. O que eles faziam? Eles pescavam e vendiam. E eles entenderam quando Deus disse, olha, eu farei de vós pescadores de homens. Eles entenderam logo, nós vamos mudar de negócio. Nós vamos deixar de pescar peixes e vamos começar a pescar homens. Portanto, nós fazemos parte ativamente de um negócio em que a alma há uma transação que acontece, ela é transacionada na terra, ok? Ela é comercializada na terra, assim como também é comercializada em lugares celestiais. Ela tem valor em todos os momentos. É por isso que quando alguém pretende atingir grandes patamares em termos de crescimento monetário, econômico nesta terra, qual é o ativo que ele usa para atingir esses patamares? O ativo que ele usa são almas. Quando alguém vai para um curandeiro e quer enriquecer, ele entrega como sacrifício os seus filhos. Exato. Isso está na Bíblia, Manassés fez isso. Pois. Moloque, por exemplo, é um demônio responsável por receber almas de seres humanos, sacrifício vivo. Portanto, a terra, ela vive ou ela gira em torno disto. Quando o homem, por algum motivo, deixa de se concentrar em relação à vontade de Deus, ele transaciona a sua alma para Satanás. Automaticamente. Okay. E quando isso acontece, Satanás tem toda a autonomia e toda a liberdade para fluir nos seus intentos. E o que ele faz? Ele desestrutura todo um conceito de criação, todo um conceito de programação divino. Portanto, há um programa colocado por Deus sobre como é que nós vamos reger esta terra, como é que as coisas devem fluir. E o objetivo de Satanás é o quê? Colocar um vírus sobre este programa. E aconteceu que o homem estragou o DNA, Satanás estragou o DNA do homem em Gênesis capítulo 6. Houve ali uma corrupção do plano divino em relação ao que o homem devia ser. E o que a Bíblia diz lá em Gênesis 6? Que os filhos de Deus se misturaram com os filhos do homem. E dessa interação nasceram os nefilins, que eram homens gigantes. Eu não quero entrar muito sobre o debate teológico, sobre quem eram esses filhos de Deus e quem eram esses filhos do homem. Mas está muito claro ali que a expressão filhos de Deus, ok, se refere a anjos.
Porque esta mesma expressão é usada em outras passagens bíblicas para representar a anjos, ok? Quando a Bíblia diz filhos de Deus, está falando de anjos, ok? E nós temos isso no livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentam diante do trono divino, e lá também veio Satanás, que se apresentou, e Deus perguntou-lhe, de onde é que tens vindo? Ele disse, de passear sobre a terra, não é? Exato. E Deus pergunta-lhe sobre Jó, se viu a conduta íntegra dele, ok? Portanto, o termo ali usado é este de filhos de Deus. A corrupção do homem, do DNA do homem, para que viessem estes seres gigantescos da qual a Bíblia fala, fez com que Deus se arrependesse de ter criado o homem e tomasse a decisão de purificar este mesmo homem. O dilúvio serviu da mão dura de Deus para purificar a terra e fazer com que este homem voltasse a ser aquilo que ele fizera no princípio. E você há de ver que depois disso Deus estabeleceu que o homem não viveria mais de 120 anos, né? Ok? Portanto, aquela catástrofe que aconteceu ali, porque nunca não havia chovido até aquele momento, e houve aquele dilúvio todo, foi provocado mesmo por Deus. Portanto, foi Deus quem definiu que aquilo haveria de acontecer, com o propósito de não permitir com que a corrupção introduzida na terra por Satanás, por permissão do próprio homem, tomasse proporções gigantescas. Okay. Haja vista que, de acordo a relatos não bíblicos, até de livros apócrifos, por exemplo, nós temos ali o livro de Enoque, que faz um relato sobre isso, e eu cito o livro de Enoque, sendo um livro apócrifo, sendo um dos livros que não está nos 66 livros que nós temos, mas que é citado pela Bíblia. A Bíblia faz citações do livro de Enoque, Pedro cita o livro de Enoque, então é na mesma perspectiva que eu faço a citação do livro de Enoque, por exemplo, que fala que aqueles gigantes, chegou um momento que aqueles gigantes se alimentavam do próprio homem. Então fala ali de processos de canibalismo que eram desenvolvidos naquela altura, por causa desta desestruturação do projeto, do programa de Deus. Exato. E nós temos outras catástrofes que acontecem na Bíblia, que também são provocadas por Deus. Umas com maior proporção, outras com menor proporção. Umas devidamente localizadas e outras generalizadas. Ok? Tem momentos que Deus faz a terra tremer quando Ele desce. Ok? E nós temos vários relatos bíblicos em que Deus desce e a terra treme. Por exemplo, quando Pedro é preso por pregar, ok? E também temos, acredito que foi também no relato de Paulo, quando ele é solto da prisão, é antecedido por um tremor de terra, não é? E as correntes saem. Nós temos também o relato, logo após a crucificação de Cristo, que a terra treme, não é? E alguns homens ali ressuscitam. Portanto, aqueles tremores de terra foram provocados de fato por Deus. Agora, há uma coisa muito importante aqui. Eu entendo, através das Sagradas Escrituras, que qualquer processo ligado à terra ou ligado à natureza precisa da permissão divina. Ainda que estes processos sejam de índole maligna, isto é, seja Satanás acusando o homem e pedindo para que isto aconteça. Portanto, quando nós temos uma catástrofe como, por exemplo, fome generalizada, isso aconteceu na Bíblia. Temos a fome, por exemplo, que foi prevista por José, né? Foi predita por ele. Nós temos temos a fome, por exemplo, que foi
invocada por Elias. Elias vem e diz para Acabe: Acabe, sob minha palavra não vai chover mais, até que eu volte a dizer, não é? Há ali um posicionamento do homem de Deus em relação àquilo. E veja só, ele não disse ali, segundo, assim diz o Senhor, ele diz, não, sob a minha palavra, ok? Então nós temos ali Deus cooperando com ele. Exato. Em relação a uma catástrofe que trouxe problemas para a sociedade, que trouxe mortes, que trouxe ali outras consequências. No entanto, é importante sempre nós puxarmos até a gênese, até a raiz do problema, porque às vezes nós podemos avaliar ou analisar o fruto ou as folhas e nos esquecemos da raiz. Qual é a raiz disto? Por que isto acontece conosco? Temos um tremor de terra, por exemplo, na Turquia, não é? Em que prédios desabam, pessoas ficam soterradas, não é? E nós vamos fazer uma análise científica do assunto e vamos dizer que, ok, existem placas tectônicas na Terra, aquela zona é propensa a esses acontecimentos. Já houve um tremor de terra que levou mais de 20 mil ou 30 mil pessoas no passado. Este é o segundo que acontece ali, porque de quando em vez a sobreposição das placas tectônicas criam a fricção, e essa fricção faz com que a Terra trema naqueles sítios especificamente ou devidamente com maior propensão para tal. Mas nem sempre os tremores acontecem em zonas pré-definidas como ou com predisposição para estes acontecimentos. 2, nem sempre que temos esses acontecimentos nós temos mortes naquela envergadura, ok? 3, e se calhar mais importante, o que é que a natureza, não é? Voltando àquela definição lá no princípio, o que é que a natureza nos quer comunicar? 4, e ainda mais importante que 3, o que é que as regiões celestiais, o que é que espiritualmente aquele acidente significa? Porque, olha, nunca teremos eventos aqui na Terra que não tenha alguma premonição, predisposição, pré-anúncio, alguma previsão espiritual. Então, tudo o que acontece aqui na Terra já está predefinido. Há um conselho, ok, espiritual, para que assim seja. Okay. Então, quando a Terra tremeu, ela tremeu sim, mas houve um acontecimento antes daquela Terra tremer. É por isso que todos os reis, antigamente, hoje já não há isto. Hoje nós temos presidentes, temos ministros que não têm conselheiros espirituais. Exato. Ou se tem, porque a gente está dizendo que não tem porque a gente não conhece. Se calhar mas tem. se calhar tem, mas são conselheiros do ocultismo. Exato. Que eles mesmos não nos aparecem e dizem. Ok? Eles fazem consultas aos seus profetas, aos seus curandeiros. Se calhar chegaram àquela posição por via de pactos satânicos. Exato. E nós não sabemos, Pois. não é? E de repente a gente começa a ver um conjunto de fenômenos, não é? E ficamos surpresos. Ei, o que está acontecendo aqui? Isto aqui nunca aconteceu antes. Começa a ver muitos problemas, mas é fruto destes acordos que acontecem na Soratéria. Depois nós chamamos de pactos ocultos, não é? Agora, também pode-se dar o caso de termos líderes também que são distraídos, pura e simplesmente não acreditam, porque eles pensam que a ciência, que o conhecimento e todas as outras coisas vão resolver todos os assuntos que são problemáticos. Mas a sabedoria nos leva a recuarmos um pouco atrás e percebermos que todo rei do passado tinha conselheiro espiritual. Ainda que esse conselheiro espiritual não fosse alguém que acreditasse em Deus. Porque nós tínhamos ali sempre dois tipos de posicionamento. Nós tínhamos, por exemplo, reis pagãos que não acreditavam em Deus, que acreditavam em Marduk, como por exemplo Nabucodonosor. Exato. Nabucodonosor acreditava em Marduk, era a divindade que ele adorava. E o que aconteceu com ele? Quando ele teve um pesadelo, o que ele fez? Ele convocou os sábios
e os entendedores destes assuntos, eles chamavam lá de magos, né? Desses assuntos espirituais, desses assuntos ocultos. E estes sábios que serviam a sua corte, que deveriam lhe aconselhar sobre esses assuntos, não conseguiram trazer uma interpretação sobre aquilo que era o sonho que ele teve. Exato. Até que Daniel, que também estava no meio daqueles, não é? Foi e disse, olha, não mate estes homens pela sua falta de entendimento e de conhecimento. Me deixa um tempo que eu vou falar com meu Deus e você vai saber quem é que reina sobre todas as coisas, não é? E aí Daniel vem e dá a interpretação. Primeiro, diz o que ele sonhou, porque é fácil eu chegar e te dizer, olha, eu sonhei isto, mas aquilo, não é? Agora dá-me lá a interpretação. Nabucodonosor era muito cabeça, pá. Ele disse, não, eu não vou dizer-vos o que eu sonhei. Vocês, se vocês são de facto homens de Deus, vocês vão dizer primeiro o que eu sonhei. Exato. E depois vão me dar a interpretação do sonho. Isso é sabedoria. Pois. Isso é sabedoria. E não só ele. Davi tinha conselheiros. Ok? Natan era conselheiro espiritual de Davi. Okay? Chegava a falar. Samuel era conselheiro espiritual. Ok? Aqueles reis tinham ali um profeta, um homem. Jeremias aconselhava o rei. Ezequiel era conselheiro do rei. Todos aqueles profetas, eles interagiam com as mais altas lideranças para dizer a eles, olha, vai acontecer isto daqui a algum tempo. Previna-te. Porque tem coisas que, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento acumulado que nós temos, tem coisas que nós não vamos conseguir prever. Tem coisas que nós não vamos conseguir minorar, não vamos conseguir lidar com isso. Daí a importância de joelhos dobrados, de pessoas que têm, de facto, esta comunhão com Deus, pessoas que têm um cometimento com Deus, que têm um compromisso com Deus. Para quê? Para orarem sobre os governos, sobre as autoridades, para que tudo lhes vá bem. Exato. Para aconselharem a eles em processos complexos, como a levar um país a bom porto. Ok? Isto tudo é muito importante. Veja só uma coisa. Coreia do Sul, ok? Que seguiu um caminho contrário da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte depois tornou-se comunista, socialista e ateu, por virtude disso. Eles não acreditam em Deus, são materialistas, não é? A Coreia do Sul foi para lá dos Estados Unidos. Estados Unidos apresentou um dos seus maiores booms econômicos na época em que é classificada por época da ética cristã, em que os missionários, os homens de Deus estavam evangelizando, os puritanos estavam fazendo um trabalho de raiz espiritual naquela nação. Houve um tempo que nos Estados Unidos Bíblia ensinava-se em toda a escola, isso era de cariz obrigatório. Houve um tempo que nos Estados Unidos orava-se, escrituras nas paredes, eles adoravam, amavam a Deus, ok? E foi durante esse período que eles se tornaram uma potência hegemônica. A Europa atingiu os patamares de desenvolvimento e de crescimento econômico na época, nós chamamos da época do protestantismo, né? Quando lá por meio dos anos 1500 e por aí naquilo que foi chamado da era da luz, né? Em que a Bíblia tornou-se a referência de livro, a referência de leitura, em que os calvinos e os demais homens de Deus se levantaram em vários pontos, em vários pontos da Europa para evangelizarem, ok? E foi dali que nós tivemos este boom do protestantismo e também do crescimento econômico. Foi chamada a era do iluminismo. Quando a Bíblia passa a ser lida por todas as pessoas, há um crescimento tecnológico incrível. Nós saíamos da época da Idade da Roda
né, para a época da industrialização. Nós começamos a inventar a luz, inventou-se o transistor, né, a rádio, a televisão. Todas estas invenções tecnológicas, começou o avião, o helicóptero, né? Todas estas invenções tecnológicas, o comboio, não é? E tudo isto começou a fluir quando o homem estava mergulhado no conhecimento das Sagradas Escrituras. Okay. Quando o homem parou de ter esta interação profunda com a palavra de Deus, o que aconteceu? Começaram a vir as catástrofes, começou a vir a recessão, começou a vir os problemas econômicos, as pessoas começaram a suicidar-se, entrou a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, ok? Todos estes problemas são derivados do afastamento do homem da presença de Deus. Exato. Ok? Então, há uma necessidade, de facto, de nós percebermos que sem Deus não há prosperidade, não há crescimento, não tem como. A própria natureza, a Bíblia diz que ela geme como em dores de parto, ok? Clamando pela volta, né? Pela volta de Cristo. Então, a própria natureza está à espera do arrebatamento da igreja, ok? Então, a própria natureza não está satisfeita com a idolatria, com o pecado e com todos os problemas que o homem está criando. E, naturalmente, ela reage desta maneira que nós temos visto. Pois, muito bem, reverente, muito obrigada. Vamos seguir agora com uma curta pausa, retomamos dentro de instantes. Capital, o primeiro livro do pastor Luís Mapossi. Já à venda. O melhor de informação desportiva a nível nacional e internacional, desde o desporto rei até as demais modalidades, você pode acompanhar aqui na sua televisão de edição, no programa Ação Desporto. O Ação Desporto, programa que semanalmente procura trazer até a sua casa o melhor de informação desportiva. E eu não gosto, sinceramente, não estou aqui a falar mal. São grandes clubes, sim, mas não gosto porque eles não dão oportunidade a eles. Fique atento às terças-feiras quando forem pontualmente 21 horas e acompanhe em primeira mão notícias que marcam a atualidade desportiva nacional, curiosidades, entretenimento desportivo e muito mais, que também toca os moçambicanos na diáspora. Fique ligado e curta o desporto no canal que liga-te à vida. Caras e Passos. É a sua cara, são os seus passos. Bom dia, este é o Caras e Passos e você é muito bem-vindo. Com um caráter social, abordamos variados temas de interesse para a sociedade. Somos um programa que atrai as massas e cativa individualidades. Identificamos-nos consigo, com as suas aspirações e buscamos os mesmos objetivos: atrair, cativar e servir. Porque tu sabes muito bem que eu sou teu príncipe, tu és a minha princesa. Caras e Passos. Assista terça e quinta-feira pelas 10 horas aqui na TV Ação. Logo ao amanhecer, as nossas equipas vão à rua.
com um único objetivo: trazer, quando for pontualmente 12 horas e 30 minutos, o melhor da informação. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma ação informativa para esta semana. E vamos às notícias. Isso aqui conta sobre o julgamento das dívidas ocultas. Ao entardecer, o trabalho não para. A nossa redação trabalha a todo gás para que às 19h45, o maior do país e do mundo, esteja na tua tela. Seja bem-vindo ao Ação Notícias. Desta sexta-feira. A qualidade da informação está na TV Ação. Muito bem, já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Tarde na Sua Tela. E de lembrar mais uma vez que o nosso telespectador pode acompanhar o nosso programa através das nossas plataformas digitais, o Facebook e também o YouTube e a nossa Rádio 106.2 FM, que passa hoje em simultâneo. Antes mesmo do intervalo, o reverendo respondeu à questão do porquê que Deus permite tais calamidades. E se, uma vez que Deus lhe permite, porque todas estas coisas estão dentro deste processo no qual Deus ele assim quis, estas calamidades, será que são castigo ou tem uma outra explicação? Uma boa pergunta esta. Esta é uma boa pergunta. Porque nós temos a tendência de pensar que nós, por vezes, por não entendermos muito bem, não temos a mente de Deus, nós fazemos muitas ilações sobre a forma como Deus age, sobre os processos de interação de Deus com o próprio homem, né? E, de fato, nós temos se nós vamos à Antiga Aliança, nós encontramos ali uma presença muito ativa, muito dura, muito mais ríspida de Deus na sua interação com o seu povo, né? Através da lei de Moisés. E depois encontramos também, já na Nova Aliança, onde Deus parece um pouco mais brando e às vezes a percepção que nós temos é que Deus mudou, que Deus já não é tão contundente como era. Exato. E podemos fazer algumas relações como estas, ok? Eu vou seguir a Deus porque senão vou ser castigado, se não seguir a Deus não vai me castigar. Eu não gosto de colocar muitas coisas por essa maneira. Na verdade, Deus, quando fala, interage conosco, Ele fala de uma maneira que nós possamos entendê-lo. Porque não é fácil, dentro da nossa estrutura linguística, às vezes entendermos a maneira como Deus, os processos de interação do nosso próprio Deus conosco e com o meio que nos circunda, ok? Mas há um exemplo muito bom para responder essa pergunta. Certa vez, a Bíblia diz que Satanás incitou Davi a fazer um censo. Não era suposto ele fazer esse censo. Exato. Na verdade, Israel nunca foi uma nação muito conhecida pela sua quantidade de exército. Era Deus que pelejava por eles, né? Não sei o que deu nele, ele mandou Joabe fazer a contagem. Só que, correndo com a história, esse censo desagradou Deus. Deus colocou-lhe 3 opções, das quais, correndo também com a história, ele optou cair 3 dias na mão de Deus. E a Bíblia diz que um anjo destruidor entrou sobre Israel e começou a dizimar pessoas. Quando a gente faz a leitura daquela passagem das Sagradas Escrituras, fica um pouco complexo as pessoas entenderem, né? Qual era o papel daquele anjo destruidor, um anjo destruidor. Qual era o papel daquele anjo destruidor? Porque em algum momento a Bíblia fala do anjo destruidor ali e também faz menção ao anjo do Senhor.
e faz menção deste mesmo anjo falar com o profeta Gade e dar a ordem do sacrifício que Davi devia fazer para cessar com aquilo. Mas antes disso, o próprio Deus manda aquele anjo parar por ver que, de fato, os estragos que estavam ali aconteceram enormes. Tem uma outra passagem muito ilustrativa de um profeta chamado Micaías, em que 2 reis iam para a guerra e chamam ali alguns profetas para fazer uma previsão sobre como é que a guerra iria terminar. E todos davam um prognóstico positivo, e um deles ali pergunta: não há mais alguém aqui que é capaz de profetizar? E aí o outro rei, acho que era o Acabe, diz: não, mas tem ali o Micaías, só que ele nunca fala algo que eu gosto. Né? Não, mas traz lá isso aí. E quando ele vem e faz a sua profecia, de facto, foi de que se eles entrassem para aquela guerra, iam perder. E que Acabe não voltaria vivo daquela peleja. Só que eles batem um dos profetas estava a fazer um prognóstico positivo, vai na presença de Micaías, dá-lhe uma chapada e pergunta: por onde é que o Espírito de Deus passou por mim para profetizar sobre a sua boca? E Micaías disse uma coisa muito profunda, ele dá um ensinamento muito profundo. Ele diz: olha, eu vi Deus sentado no seu trono. Estou a parafrasear para as pessoas entenderem, não estou a dizer exatamente como vem lá, mas estou a parafrasear para as pessoas entenderem em casa. Eu vi Deus sentado no seu trono e perguntando e questionando: a quem enviarei para enganar Acabe? Então, alguns espíritos se levantavam e diziam, não, alguns anjos se levantavam e diziam: eu irei, até que surgiu um que disse: eu vou enganá-los. E Deus disse: sim, tu podes de fato enganá-lo, vai. E este desceu e entrou nos profetas de Acabe, e estes profetizaram erradamente. Mas veja só que houve uma permissividade da parte de Deus para que assim fosse. Senão eles não teriam como descer e fazer o estrago que eles fizeram. O que eu quero aqui explicar? Há uma tendência de nós pensarmos, quando a gente faz, por exemplo, estudos de escatologia e outras coisas, a gente diz que Satanás, né, é um entendimento que muita gente tem também em casa, né, que Satanás habita no inferno. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que ele habita nas regiões celestiais. Que a Bíblia ensina. E a Bíblia também ensina que Satanás tem, nesta dispensação em que nós nos encontramos, ele tem presença, ou faz presença, no comitê de decisões de Deus. Ok. Portanto, Satanás, nas reuniões que Deus tem com os seus anjos, ele aparece. E vou mais. Acho que é o livro de Zacarias, capítulo 3, se não me falha a memória. São tantas escrituras na cabeça que às vezes a gente fica sem saber se é 3 ou 13, se é... Ok? Mas é Zacarias capítulo 3. Né? A Bíblia diz que Zacarias vê Satanás à direita de Deus acusando o sumo sacerdote. O sumo sacerdote naquela altura era Josué. O sumo sacerdote Josué. Dizendo: este indivíduo aqui tem roupas sujas. Ok? Então, quando a Bíblia diz que ele é o acusador, às vezes a gente fica a pensar que ele está nos acusando lá de longe, lá do inferno, está nos acusando. Não. Um acusador, porque a estrutura, aquilo que nós adotamos é aquilo que costumo dizer, às vezes as pessoas não percebem. Tudo o que acontece aqui na terra é reflexo do que acontece no céu. Exato. Então, quando nós nos inspiramos para montar a estrutura de um tribunal, a inspiração vem do céu. Ok.
Então, quando tu tens um acusador, um promotor, né? Chamamos de promotor aqui do Ministério Público, né? Ou se formos, por exemplo, no sistema anglo-saxônico, é um advogado de acusação, pode ser um advogado de acusação também. Quando nós temos um advogado de acusação, o advogado da acusação não acusa longe do tribunal, ele está ali, na presença do juiz. Exato. Ok? E é ali naquela sala onde ele vai nos acusar. Esta aqui não pode, esta aqui... Agora tem uma outra coisa aqui muito profunda. É que há que entender que a Leonilde, tu és espírito. Não, a Leonilde é a alma, tu és uma alma. Deus soprou-te e fez de ti uma alma vivente. A Leonilde é a alma, mas ela também é espírito. Okay. Como também ela é carne. Tu acessas as coisas daqui da terra através do teu corpo. Exato. Tu sentes o sabor, o tato, as coisas daqui da terra, tu acessas através da Leonilde corpo. Mas a Leonilde não é corpo. E tu acessas as coisas espirituais através do espírito. Então nós somos carne aqui na terra, mas também somos espírito em lugares celestiais. É por isso que em Zacarias, quando ele vê Josué sendo acusado, Josué não estava lá. Quem estava lá era o espírito de Josué. Okay. Josué estava na terra fazendo o seu trabalho, era sumo sacerdote. Ele estava fazendo o seu trabalho. Mas havia um outro Josué em espírito que estava sendo acusado. Você está entendendo? Isto é muito complexo que eu estou a ensinar, se calhar não vai ser de um dia para o outro que as pessoas vão perceber o que eu estou a dizer. Mas tenta fluir um pouco comigo. Ok? Por isso, quando nós estamos numa batalha, uma guerra espiritual, é porque no espírito, o meu eu está sofrendo alguma acusação, ou está sendo amarrado. Quando tu vês um maluco, um demente, andando aqui na face, aqui na terra, sem roupa, de qualquer maneira, falando, não é? Tu estás a ver o corpo dele ali. Mas o que está a acontecer com aquele maluco é que o espírito dele está sendo oprimido em lugares celestiais. Há uma amarração, há um processo de possessão, de opressão que está acontecendo com aquele indivíduo no espírito. É por isso que se você levar aquele maluco para o hospital psiquiátrico, dar medicamentos a ele, tentar dar banho a ele, tentar ensinar a ele, e por aí em diante, por aqueles processos, dificilmente você consegue curá-lo. Exato. Porque não é carne, é espírito. E é por isso que muitos, aqui em Moçambique, por exemplo, quando tem problemas desses, vão para onde? Vão para os curandeiros. Exato. Porque eles são ensinados que lá, eles conseguem ter a solução para o problema. E eles vão arranjar outros problemas, de facto. Muitos desses problemas é porque nós, como igreja, não nos posicionamos para ensinar as pessoas que nós temos poder e autoridade para trabalhar essas situações com maior eficiência do que acontece lá no ocultismo. Exato. Ok? Então, é importante aqui percebermos que se nós não conseguimos resolver os nossos problemas no espírito, nós não conseguiremos resolver os nossos problemas na terra. Ok? Quando Deus quis resolver alguns problemas de Israel, ok? Naquele processo eles iam estavam no cativeiro, né, na Babilônia. O que ele fez? Ele levou Ezequiel para lugares celestiais. Chegado lá, num vale de ossos secos, ele perguntou: é possível esses ossos voltarem a reviver? E Ezequiel respondeu: só tu sabes. E Deus disse o quê? Profetiza. Quando ele profetizou, aqueles ossos se tornaram, resumidamente falando, em um exército enorme.
E depois, na explanação, ele vai dizendo: este é o meu povo, que será remido por mim. Então, o que acontece? O que Deus fez? Deus libertou aquele povo, primeiro aonde? No Espírito. Depois, tudo o que aconteceu aqui na terra foi consequência do que já havia acontecido no Espírito. Exato. Se você não é rico em lugares celestiais, você não vai ser rico na terra. Há um jovem aqui na nossa praça que ganhou, acho que foram $100.000 num concurso que ele participou. Voltou com os $100.000 e o que aconteceu com ele? Um tempo depois perdeu todo o dinheiro. Por quê? Porque ele, ainda que você consiga ter recursos, que dinheiro, etc., carros, casa e por aí dentro, se você não é próspero nos lugares celestiais, se você não foi abençoado no Espírito, se você não é rico no Espírito, você vai ter possessões, mas não te vão pertencer. Um tempo depois perdeu tudo. Um tempo depois são aquelas mesmas coisas que parecem uma pelejar contra ti. Um tempo depois tudo se dissipa. Por quê? Porque essa pessoa não foi abençoada em lugares celestiais. Então o que a Bíblia ensina? Como é que Deus depois nos explica isso de uma forma muito clara? E Deus passou este ensinamento para o seu povo. Em Deuteronômio 28, ele diz: se vocês obedecerem fielmente aos meus ensinamentos, estas bênçãos virão sobre vocês. Ele vai elencar no conjunto de bênçãos e diz: mas se vocês não obedecerem aos meus ensinamentos, este conjunto de maldições virá e vos alcançará. Serão amaldiçoados na terra, serão amaldiçoados no mar, serão amaldiçoados a entrar, serão amaldiçoados a sair, virá doença, fome, os ventres dos vossos animais serão amaldiçoados. E vai elencando um conjunto de maldições que ali vão se sucedendo. Por quê? Por causa da desobediência a Deus. Agora, algumas pessoas vão perguntar: mas ok, reverendo, pastor, e tem nações que são ateus, que não acreditam em Deus, mas são ricas, porque o nosso problema, por exemplo, aqui em Moçambique é pobreza, né? Pobreza, e não temos coisas. Mas tem outras nações, por exemplo, que, e se calhar sejamos mais cristãos do que eles, percentualmente, mas eles têm um melhor desempenho econômico em relação a nós, não é? Aqui a questão de fundo não é se a pessoa necessariamente obedece a Deus ou não, porque a questão da obediência a Deus tem a ver com a salvação da alma, porque a sua alma, ela vai seguir a quem você obedece. Se você obedece à carne ou se você obedece ao Espírito. Mas os princípios divinos, aquilo que Deus plasmou como regras desta terra, irão fluir, quer você obedeça ou quer você seja crente, quer você seja descrente. Tem pessoas, por exemplo, um princípio, por exemplo: honra o seu pai e sua mãe para que tudo lhe vá bem e tenha uma vida longa na terra. É um princípio. Se você é crente, você acredita em Deus, mas não honra o seu pai e sua mãe, a bênção que está por detrás daquele princípio não te vai alcançar. Ok? Se você não acredita, por exemplo, em Deus, mas você obedece princípios divinos, você vai ser abençoado. Então tem princípios para você ser rico. Tem princípios bíblicos. Você pode encurtar a distância desses princípios conhecendo a Deus e Deus te revelar e você obedecer e você se tornar uma pessoa rica e próspera. Mas tem pessoas, por exemplo, que sem procurar a presença de Deus podem conseguir ser ricas obedecendo aos princípios. Só que a maneira como eles vão chegar a estes princípios podem ser satânicos. Você pode ir para um curandeiro e o curandeiro te dar uma fórmula sobre como você pode enriquecer. E você sair e obedecer aquela fórmula. E por alguma razão, né, dentro daquilo que são os ditames do mundo espiritual satânico, você receber o que você vai receber. No entanto, depois de você receber estas coisas, você vai ficar uma pessoa rica. Só que a riqueza que você vai ter vai ser uma riqueza terrena. E vai ter as consequências de onde você foi buscar
a tal riqueza. É por isso que depois as pessoas acabam morrendo de qualquer maneira, depois os filhos começam a pagar pelas dívidas dos pais, e é um problema, traz uma série de catástrofes na vida desses indivíduos por causa da maneira como foram buscar estas mesmas coisas. Mas você vai perceber que muitas das coisas que eles fazem lá no ocultismo são algumas coisas até que eles aprenderam da própria Bíblia. Sacrifício de animais, por exemplo. Quem começou com isso? Estou a perguntar-te agora. Quem começou com o sacrifício de animais? O homem. Foi Deus. Ok. O primeiro sacrifício de animais foi o próprio Deus quem fez. Abraão sacrificava. Estou a falar de Abraão, estou a falar do seu filho Isaac, estou a falar de Jacó, estou a falar de... E não havia lei naquela altura. Depois Moisés veio e colocou isso na lei. Mas antes disso, eles sacrificavam. Com que eles aprenderam que deviam sacrificar? Está a entender? Então, Satanás é um imitador. Não há nada que Satanás faz que seja original. Tudo que ele faz é uma imitação. E o que acontece? Deus, ele vai evoluindo nos seus processos. Há coisas que ele, por exemplo, permitia, que depois ele diz, não, agora já não vão fazer assim, porque vocês já cresceram, vocês já conhecem melhor, vamos fazer de uma maneira diferente, agora vamos evoluir para isto. Ou isto era sombra disto, já não vão fazer mais sacrifícios, porque esse sacrifício simbolizava isto. E ele continua estático. Não pode evoluir porque ele é um imitador. Mas o princípio está lá. Por exemplo, o princípio do sacrifício. Nós já não sacrificamos animais. Mas a Bíblia diz que nós, quando vamos a um culto, quando você vai para a igreja, quando você está servido, está numa cadeira, o que você está a fazer? Você está se entregando como sacrifício vivo. Quando você diz não ao pecado, eu não vou pecar, eu não vou fazer, eu não vou cometer adultério, eu não vou fazer mentira, o que está acontecendo? O que está acontecendo contigo na prática? Você está se sacrificando. Você está entregando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o princípio está lá, é o mesmo. Né? A origem da coisa está lá. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é voltar ao princípio. É voltar para Deus. É por isso que quando algumas pessoas chegavam para Jesus e perguntavam, é lícito nós divorciarmos? O que Jesus Cristo lhes respondeu? No princípio não era assim. Porque o que é o cristianismo? O cristianismo é levar uma nação perdida de volta ao princípio. Então, as catástrofes, segundo a Bíblia, é fruto do homem ter se afastado do princípio bíblico ou do princípio divino. Nós nos afastamos de Deus. E uma vez afastados de Deus, estamos recebendo o retorno, o feedback das nossas ações negativas. Muito bem, reverendo, muito obrigada. O tempo já mesmo deixou-nos. Queria pedir que deixasse ficar as últimas considerações. Últimas considerações. A palavra de Deus diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e são estes. Jesus Cristo também disse que fomes, terremotos, guerras e outras catástrofes que nós estamos a observar era o prenúncio do final dos tempos. Então, sempre que estas coisas acontecem, é hora de nós que temos o conhecimento da verdade, cada vez mais nos prepararmos e afincadamente voltamos para Deus, porque Jesus está voltando. Não podemos nos distrair, porque às vezes o efeito colossal das tecnologias, da vida cotidiana, nos faz nos distrair. Nós começamos a pensar que o nosso trabalho, o nosso emprego, os nossos negócios são mais importantes. A urgência destes tempos está na salvação de almas. Por isso nós ficamos muito satisfeitos quando, por exemplo, temos estas campanhas de cruzadas, né? Almas para Jesus, quando nós nos focamos de fato em ganhar almas, quando implantamos igrejas, quando a nossa preocupação é de fato ganhar almas. Esta é a vontade de Deus. Tudo o que você faz, se você tem um negócio, se você trabalha lá onde você está, a sua maior preocupação não é receber salário no final do mês. É ganhar o máximo número de pessoas possíveis. Porque o que a Bíblia diz? Não vai melhorar, vai piorar.
Okay. Então, se está a haver catástrofes, se está tremores de terra, se há guerras, não pense que a coisa vai melhorar. A única coisa que ameniza estas catástrofes é a presença da igreja aqui. Mas nós já estamos para ir embora. Depois que a igreja for arrebatada, tudo irá piorar. Então, levanta-te e junta-te a este mover de Deus para que você possa alcançar a sua família e as pessoas que você ama, e para Deus irá toda a glória. Muito bem. Muito obrigada, reverendo J.C. Maloa, pela sua presença, e obrigado também ao caro telespectador que nos fez companhia desde o início do nosso programa até a este minuto. Fique bem, até amanhã na Clínica do Amor.